Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Na Bíblia Podcast. É um imenso prazer ter você aqui mais uma vez. Nós já estamos no 5º episódio. Rapaz, o ano está passando muito rápido. Ontem era dezembro, hoje já é fevereiro. E nós esperamos que você continue conosco ao longo de toda essa empreitada. Nós teremos 14 episódios nesta edição e nós trataremos aqui diversos assuntos e eu tenho certeza que Deus falará contigo todos esses episódios que você estiver conosco. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aí no botãozinho inscrever-se e aciona o sininho de notificações para que você não perca nenhuma programação desta página. Se você não nos segue também nas redes sociais, Adventistas, Lauro de Freitas, pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E uma novidade que nós contamos no episódio anterior é que os nossos episódios aqui do Na Bíblia Podcast também estão subindo lá no Spotify. Então você pode procurar lá no Spotify Na Bíblia Podcast. Tudo separado, com acento bonitinho, e você vai ver que os episódios estão subindo lá com uma semana de atraso, né? Para que você não deixe de assistir o nosso episódio aqui para ouvir o do podcast, o do Spotify. Mas com uma semana depois eles estão subindo já lá no Spotify, para que você também possa ouvir a caminho do seu trabalho, em casa, enfim, de uma forma mais confortável para você. Eu estou aqui com meus colegas mais uma vez. E daqui à minha direita, começando pelas damas, Julie. Boa tarde, Julie. Boa Como é que você tarde. está? Boa noite, Boa vai. noite, ô Deus. Boa noite. Já é boa noite mesmo. Aaron. E aí, pessoal, boa noite. O Aaron, né? O Aaron, depende. Jovem americanizado. Aaron. E o Wendel. Oi. Nós também não temos aqui a presença da Emiliane, mais uma vez, por uma questão de saúde, mas breve ela estará conosco novamente. Se você puder, coloque a Amy nas suas orações para que Deus continue cuidando dela. Antes de iniciarmos, vamos então fazer uma breve oração para que Deus continue conosco e nos ajude a entender mais uma vez as mensagens que Ele tem para nós essa noite. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos por Teu cuidado, por Teus livramentos, te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E te pedimos humildemente que o Senhor se faça presente em nosso meio, ilumine as nossas mentes e nos ajude a entender todas as mensagens que nós estudaremos esta noite. De maneira muito especial, que o Senhor esteja bem próximo dos nossos amigos que estão assistindo a este programa, de casa, do trabalho, de onde quer que eles estejam, que eles sintam o poder do Senhor na vida deles e que eles também possam ser transformados através desse estudo. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estudamos sobre a Bíblia. Nós vimos algumas informações a respeito deste livro fantástico que transforma vidas. Vimos também que ninguém pode alterá-lo. Vimos também que Deus não deu autorização a ninguém para acrescentar ou retirar alguma coisa dele. E um dos pontos mais controversos, talvez, pelo menos na minha opinião, a respeito da Bíblia, é o tema que nós vamos estudar hoje, que é a validade da lei. Na Bíblia eu posso encontrar motivos para abolir a lei? Será? Tema polêmico, né? Aquele homem que fica Será que nós podemos encontrar na Bíblia motivos para não precisar guardar a lei de Deus? Vamos ver o que é que a Bíblia nos revela esta noite a respeito disso. Porque no mundo cristão, a gente vê de forma mais comum, né, as pessoas se importando em
em ouvir o que a Bíblia diz, em guardar os mandamentos de Deus, mas existe uma porção dentro do meio cristão que também diz que os mandamentos foram abolidos, que isso era lá no tempo de Moisés, que Jesus pregou os mandamentos na cruz. Enfim, muitas coisas a respeito disso, a respeito dessa validade ou não da lei. E muitas pessoas, Magno, não entendem essa relação entre a lei e principalmente a lei e a graça, né? Às vezes não é nem por maldade, não estão nem mal intencionadas, mas é porque realmente não entenderam essa relação e acham que elas, tanto a lei como a graça, não se harmonizam. Então, acham que, já que essa noção é pela graça, é só pela graça. Sim. Então a lei foi abolida, não existe mais. Mas não é isso que a Bíblia ensina, Sim. não é? E nós vamos estar estudando sobre isso hoje aqui. Tem algumas pessoas, inclusive, que usam alguns argumentos, como por exemplo, a graça é suficiente para me salvar ou eu preciso de algo, não preciso da lei. Se eu sou salvo pela graça, por que eu tenho que guardar a lei? Né? Se Jesus é amor, ele me condenará se eu não cumprir a lei? Eu devo cumprir a lei mesmo estando sobre a graça? Né? Como o Arão falou, as pessoas não entendem a relação entre a lei e a graça, mas eu acho que vai um pouco mais além, que a gente vai bater de novo nessa tecla, que é as pessoas quererem moldar o cristianismo a si mesmo, moldar a Deus, a Bíblia, as suas leis, a sua palavra ao seu próprio modo. Com certeza, até porque tem muita gente que atribui à lei um Deus severo. Sim. É muito comum as pessoas associarem a lei ao Antigo Testamento e o Antigo Testamento a um Deus que era severo, um Deus de morte, de guerra, um Deus que aparentemente no Novo Testamento é completamente oposto. Já é um Deus de amor, de paz, de tranquilidade. Então, essa atribuição também pesa muito para quererem justamente dizer que não, a lei foi abolida, porque Deus mudou. Interessante que as pessoas que pensam assim, Deus, ela crê em Deus. Partindo desse princípio que você crê em Deus. Se você é essa pessoa, me perdoe, não quero atingi-lo. Nós estamos aqui apenas para colocar o ponto à discussão. Ela crê em Deus. Aí diz, ou pensa, ou imagina que o Deus do Velho Testamento era um tirano, severo, juiz, né? E o Deus do Novo Testamento mudou. Deus é amor, toda forma de amor é válida. Enfim. Mas aí esse mesmo Deus aí, né, com duas personalidades, vai e diz lá em Malaquias capítulo 4, verso 1, se eu não estou enganado, eu, o Senhor, não mudo. Ele, Deus, diz que ele não muda. Então como é que Deus pode ser um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento? Então, amigo, é muita incoerência ou conveniência das duas uma. Então, a única forma da gente quebrar essas coisas que não fazem parte da verdade bíblica é estudando a própria Bíblia. Eu posso dar um spoiler aqui? Pode. Vou dar um spoiler do próximo episódio, tá? Porque é o seguinte, toda vez, você que é cristão e tem essa dificuldade com os mandamentos, toda vez que se fala de abolição dos mandamentos, sempre cai no sábado. Sempre. Eu estou falando especificamente dos 10 mandamentos, porque a gente precisa primeiro fazer uma diferenciação do que nós adventistas chamamos de leis cerimoniais, morais e civis. Aí alguns estudiosos, algumas pessoas de outras denominações dizem que não existe, né, essa separação. Mas a própria Bíblia tem mais de 50 citações só no Velho Testamento e mais umas 30 no Novo, falando de que há sim uma classificação separada dessas leis. Eu vou dar só um exemplo aqui, e vocês podem pesquisar depois. Se tiverem dúvidas e quiserem saber, deixa uma mensagem no chat que a gente responde. Mas eu vou dar só um exemplo. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, diz assim: amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ou seja,
não está tudo englobado num pacote só. Nós precisamos entender isso, tá? Perfeito. Porque, assim, nós não discutimos que a circuncisão não existe mais. Isso é unânime, esse pensamento é unânime. E, entre outras coisas, como o sacrifício do cordeiro, ninguém mais faz isso, ninguém discute isso. Mas nós, nesse episódio, vamos discutir, né, pessoal, só os mandamentos. Nós nem vamos entrar na questão do sábado. Isso sim, você falou, por exemplo, do cordeiro. Isso sim foi algo que se cumpriu na cruz. Porque o objetivo do santuário era servir de modelo ao santuário celestial. Êxodo 25, verso 8, se eu não estou enganado. O próprio Deus disse a Moisés: você fará um santuário modelo que existe no céu, como eu te mostrarei. E todos os ritos ali realizados no santuário tinham o objetivo de apontar para Cristo. Né? Cristo, a oferta, Cristo, o pão da vida, Cristo, o azeite ali, o Espírito Santo. Todos os passos de Cristo, do ministério de Cristo, faziam parte ali do santuário. E o principal deles, que era o cordeiro a ser imolado, representava o Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Então, a partir do momento que o Cordeiro de Deus veio e realizou cumpriu a missão que estava destinada para ele, não fazia mais sentido algum, né, se sacrificar cordeiros para que os pecados fossem perdoados, porque aquilo era uma cerimônia simbólica. Mas voltando aqui para o tema da lei, o Wendel explanou de forma perfeita que a lei não está simplesmente, o foco não é só os 10 mandamentos, né? Existem muitas outras leis contidas na Bíblia e todas elas devem ser levadas em consideração. Claro que a gente falou na outra semana sobre a hermenêutica, analisar contexto e etc e tal, e tem coisas que eram muito específicas ao povo judeu. Mas a Bíblia foi escrita para todos. Os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus vieram antes da transcrição dos 10 mandamentos. Sim. Porque Deus já tinha imposto as suas regras ali, a começar por Adão e Eva. De toda a árvore do jardim poderás comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. É uma regra, é uma lei. Foi quebrada. Então, as regras e as leis vêm muito antes disso. E muitas pessoas, né, elas acabam afirmando essa abolição da lei porque tem esse impedimento, né, de que nós temos o impedimento de fazer algumas coisas, mas por amor a Deus. Sim. Não é? E quando você prega que só a graça salva e a lei não existe mais, sem a lei não tem pecado. Porque você não tem mais nenhum parâmetro ali, não tem mais o que é o certo e o que é errado, você não tem algo que diga o que é errado. Então, a lei exerce esse papel. A lei exerce esse papel. Então a lei ela não foi abolida, né? Quando tem um texto aqui interessante, é de um teólogo alemão. Eu vou dever o nome para vocês porque eu vou me poupar. Eu vou me poupar dessa vergonha que eu não sei nem espanhol, que é uma língua assim similar, imagina alemão, tá? Mas você pode procurar aí, que é sobre a graça barata, que é justamente essa graça que não tem uma lei, né? Que diz o seguinte, é um texto que eu achei muito esclarecedor. A graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata significa a justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz e a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Então, forte. É muito forte, porque termina aqui, né, com uma frase do autor que fez o texto, que é: a graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamento e atitude. Isso deve ocorrer em nós, de dentro para fora. Então,
se você aceita a graça de Cristo, o cumprir a lei é um adicional. Sim. Porque você ama a Deus, você tem essa transformação de dentro para fora. Eu acho que em 1 João capítulo 5, logo nos versos iniciais, vai falar isso, que os mandamentos de Deus não são penosos. Sim. Então, é apenas um aditivo de quando você ama a Deus de fato. A lei, ela não é para punir, ela é para te deixar mais próximo do Senhor. Tem um texto de Paulo, lá em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, um diálogo entre Paulo, Silas e o carcereiro Lemos. Diz assim, ó: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário para me salvar? Responderam eles. Paulo e Silas responderam ao carcereiro: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Isso até pode parecer ser muito simples, só apenas crer no Senhor. E realmente é muito simples, tão simples que a gente acaba tendo tanta dificuldade para entender. É um paradoxo entre os seres humanos que não compreendem as coisas simples, mas compreendem as coisas mais complexas, por exemplo. Né? Algumas pessoas se escondem ou preferem se esconder atrás dessa aparente, mas inexistente complexidade, a fim de não se comprometer com Deus. Então as pessoas se apegam em: os mandamentos foram abolidos, mas a Bíblia não diz isso, nós vamos nos aprofundar daqui a pouco nisso. Aí depois se apega: mas eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus. É difícil, claro que é difícil. A Bíblia diz que a Bíblia foi escrita, Deus inspirou, né? Toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para várias coisas, para que o homem se torne perfeitamente perfeito para as boas obras. Né? Mas se tornar é um processo contínuo. Né? Não é algo que eu alcanço e acabou. Senão, como você e o Wendel falaram, se a gente fui batizado, estou salvo, acabou, deito na minha cama, estou salvo mesmo, vou só esperar Jesus voltar, vou fazer um trabalhozinho ali para poder comer apenas, venho para a igreja quando der, não participo da missão de Deus, não prego o evangelho para ninguém, não precisa fazer nada, vai fazer o quê? Se já está salvo, uma vez salvo para a fé, não vai fazer o que mais? Não há necessidade, não preciso cumprir os mandamentos, porque já estou salvo. Você fez o que para ser salvo? Nada, nenhum de nós fizemos. Mas as pessoas preferem se apegar nessas coisas. E um dos pontos, vai ser talvez difícil a gente esgotar todos, mas um dos pontos que pesa bastante, eu já ouvi de muitas pessoas que são de outras denominações falarem isso, aqui não é objetivo falar de religião, mas falar da palavra de Deus, é sobre a abolição da lei. Um desses textos está lá em Mateus, capítulo 5, verso 17, que diz: não cuideis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Palavras do próprio Jesus. A gente poderia usar somente a própria Bíblia e ela responderia, porque esse verso 17 ele termina aqui. Mas o verso 18 Jesus vai dizer: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio passará da lei. Já é uma resposta para aqueles que dizem que os mandamentos foram cumpridos. Mas vamos aqui então fazer uma análise a respeito desse texto. Se a gente for pegar as duas palavras que servem de base para esse argumento, que é a palavra revogar e a palavra cumprir, se a gente for no dicionário apenas, a princípio, o conceito de revogar, o significado de revogar consiste em anular algo, como alguma lei ou dispositivo legal, por exemplo. É o ato que implica em tirar efeitos de alguma decisão, lei ou ordem. Então, revogar é tornar nulo. Aí Jesus diz assim, não vim revogar. Ele não veio tornar nulo. E deixa claro isso. Deixa claro. E nós estamos falando só de dicionário ainda. Aí na segunda, ele vai falar sobre cumprir. O conceito de cumprir é validar, né? Fazer valer aquilo, completar,
concluir, né? Não tem nenhum, no nosso dicionário, na língua portuguesa, não tem nenhum outro adjetivo atribuído a este verbo que denote que a palavra cumprir aqui está se referindo a deixar de existir, não ter mais validade. Isso analisando friamente o português. Quando Jesus disse que ele não veio revogar, ele não veio justamente anular nada. E aí vamos, então, analisar o texto de forma original. Nós fizemos uma pesquisa, o texto do Novo Testamento ele foi escrito em grego. E nós já falamos aqui, na respeito da Bíblia, que nós temos que levar em consideração a língua materna, né, qual foi escrito os textos, porque traz consigo um significado muitas vezes diferente do que nós temos no português. Primeiro que às vezes, eu acho que foi o Wendel que citou que o hebraico não tem palavra para representar o abstrato, né? Geralmente não. Não tinha vogais nessa época. Não tinha vogais, não tinha, por exemplo, o hebraico é um texto corrido, não tem ali vírgula, pontuação, enfim. Se a gente for para o livro de Mateus, na língua original grego, e ler esse texto, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Eu tive uma professora chamada Evelyn Pereira. Um abraço, Evelyn, se você estiver assistindo. Me ajudou com a pronúncia desse grego aqui. Se eu, por acaso, soltar alguma pedrada aí, me perdoem, não é a minha língua materna. Mas no grego vai estar escrito: me nomizo oti eronai katalio nomos e profetes oi eronai katalio plero. A palavra revogar no grego é a palavra katalio. E a palavra cumprir no grego é a palavra plero. Esse plero, esse cumprir no grego, a tradução do grego, diretamente do grego, ela quer dizer tornar cheio, preencher até o máximo, fazer abundar, suprir literalmente, completar. Aí eu pergunto. Como está escrito aí? Plero. É porque tem a tradução fonética, que é o que está antes do parêntese. Nem traduzindo do português, pegando o significado dos verbos, está dito que Jesus veio para abolir a lei. E nem no significado original, vindo direto do grego, tem essa informação. Então, a gente até poderia encerrar a classe aqui. Bem claro. Mas tem muita Na coisa. verdade, o texto já é muito Tem claro, muita né? coisa. Eu não vim para fazer isso, eu vim para cumprir. Mas Isso. a gente ainda precisa... O cumprir que Jesus menciona aqui está ligado com o plano da salvação. Ele veio cumprir a parte do plano da salvação que lhe cabia, que era servir de cordeiro de Deus, oferta, para que o meu e o seu pecado pudesse ser perdoado, justificado. Não tem a ver com nulidade de algo que Deus disse. Senão, não faria sentido algum Deus enviar alguém que anulasse tudo aquilo que Deus já havia dito. Tem mais dois textos que usam a mesma palavra. Eu fiz a mesma pesquisa que você. Em Romanos 10,4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, muitos afirmam que você creu em Cristo, já basta. Porque Cristo é o fim da lei. Então, assim, segundo o que Magno acabou de ler para a gente aí, você vê que o contexto, a palavra é outra. Aí eu colocaria aqui em outro texto a mesma palavra. Repita de novo, por favor. Plerou? Isso aí. Plerou. Olha como já muda aqui. 1 Pedro 1,9
diz assim, alcançando o fim, isso eu vou usar o texto original como se traduz aqui, o fim, né? Alcançando o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas. Ou seja, fica sem sentido, né? Agora perceba, se eu coloco alcançando o objetivo da nossa fé e a salvação das vossas almas. Aí faz completamente sentido ler como o Magno acabou de nos dizer aqui. Perfeito. Tem um outro texto em Romanos, capítulo 7, verso 7, que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, responde Paulo. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A função da lei nunca foi salvar. Como lemos anteriormente, a lei serve para indicar o pecado. E aí eu li uma ilustração muito interessante que eu queria compartilhar, que é sobre o espelho. Quando nós vemos a nossa imagem no espelho e detectamos que há uma sujeira no rosto, né, a gente não apela para o espelho limpar a sujeira do nosso rosto. A gente não quebra o espelho. A gente não quebra o espelho e a sujeira vai deixar de existir. A gente vai até a pia e lava a sujeira e logo estaremos limpos. Então a lei é como se fosse um espelho. Se você olhar, se eu olhar para ela, nós vamos ver onde estamos errados. Ela vai apontar onde nós não podemos cair. Nós não podemos ter outros deuses diante de nós. Não podemos fazer imagens e esculturas e nem adorar essa imagem, nem do que há na terra, no céu, no mar, em canto algum. Não podemos invocar o nome de Deus em vão. Devemos lembrar do dia santo que Deus separou e santificou, que é o sábado do Senhor, para o santificar, para o guardar. E aí ele vai continuar: não devemos matar, não devemos roubar, não devemos cobiçar, devemos honrar nosso pai e nossa mãe, e não devemos dizer falso testemunho contra os nossos irmãos. Mas o problema da lei perante a muitos no mundo hoje não é toda a lei. É o sábado. É apontar a sujeira. É apontar a sujeira, é quebrar o espelho. Exatamente. É apontar ali, não, o espelho está errado. Sou eu que estou certo. A Bíblia está errada. Não, está lá escrito, mas foi abolido, tá? Foi escrito há 4.000 anos atrás, rapaz. Quem é que vai levar em consideração que foi escrito há 4.000 anos atrás? Pois é. Não é tentando ser sarcástico, mas de alguma forma fazê-lo entender que a palavra de Deus, ela não foi anulada. Isaías 40, verso 8. Seca a erva, cai uma flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E se o Para próprio sempre. Deus não muda, então a palavra dele também não vai mudar. E outro texto que as pessoas usam muito, e tá logo adiante de Romanos 7,7, que é o Romanos 8,1, né? Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Muita gente utiliza esse texto para dizer que se eu estou em Cristo Jesus, eu não estou mais condenado pelo pecado. Não preciso mais seguir a lei. Jesus já me... Pelo contrário, é justamente... esqueceu de ler Romanos 7, né? Pulou direto pro 8. Tem um outro texto de Paulo que ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? 3,31. Romanos 3,31. Romanos 3,31, perfeito. Aí ele vai dizer: não, De modo algum. de modo algum. Antes Como você vai tomar um confirmamos susto, assim. isso. Antes confirmamos a lei. Tem um monte de texto que eles falam. Tem outro que diz assim, Romanos 7, 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra, da lei. Ou seja, eles usam isso como argumento. Para não se basear na velhice da lei. Isso. Da lei. Gente, eu queria me ater isso aqui, porque isso aqui que é perigo. É perigoso. Porque isso aqui abre brechas para que você... se Jesus pagou o preço, eu estou livre para fazer o que quiser. Então a gente precisa deixar muito claro aqui qual é a função da lei.
Acho que a gente não falou isso ainda, né? A função da lei... A função da lei nunca foi para salvar. Nunca. Não é condenativa, é redentiva, na verdade. Depende da forma que você vai usar. Sim. Né? Mas a função dela é redentiva. É como a lei de trânsito. Vamos fazer uma pobre comparação, analogia. A lei de trânsito está escrito que o limite para consumir bebida alcoólica e dirigir é o quê? 10 garrafas de vinho? Não. Copo? Um copo? É Eu acho que pouquíssimo, sim, não acho sei. que é 0,92 eu acho. É zero. Não existe mais limite. Pois é. Já existiu antes. Tomou ali o Bebeu, já bafômetro. Existia antes, só que era um limite. Irrisório, né? Não, era um limite que não se podia controlar. Porque o efeito do álcool no corpo de José não é o mesmo no corpo de João. Então eles entenderam a forma equivocada de controlar isso e definiram um limite que é zero. Você não pode consumir bebida alcoólica e dirigir. Então, quando você já sabe que você não pode consumir bebida alcoólica e dirigir. Se você infringe essa lei, você está sujeito à penalidade. Em contrapartida, se você ficar um ano inteiro sem beber e dirigir, o Detran não vai lhe mandar nenhuma correspondência. Vai, parabéns, você não bebeu. É sua obrigação. E ainda nesse gancho, se você passa o ano todo sem beber e bebe uma vez é preso, você não vai ter como justificar. Nunca não bebi o ano todo. Porque Tiago 2,10 diz, aquele que tropeça num só um, ponto, torna-se culpado de toda a lei. Então, o objetivo da lei é redentivo porque ela nos mostra a sujeira. Exatamente. Ela aponta ali, ó, existe uma sujeira em você. Vá lá e lava as suas vestes no sangue do Cordeiro para que você seja purificado. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhei na última empresa que eu estava. Não faz propaganda Não. Na primeira semana que eu cheguei lá, eu fui no banheiro dos motoristas. Tinha um banheiro lá que era só dos motoristas. E tinha um aviso assim, perto do espelho, na pia, que diz assim: proibido lavar as nádegas na pia. Nossa. Não era óbvio, né? Não era essa, era outra palavra, mas tinha um aviso lá: proibido lavar as nádegas na pia. Tem placa É, Entendeu? Aí eu vim pro texto aqui de Paulo disse em Gálatas, e isso é muito utilizado também para justificar a abolição da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ou seja, ele chama quem está debaixo da lei é maldito. Quer ver um exemplo? Outro exemplo. Esse é bem curto. Mas isso é um texto fora de contexto. Sim, e eu vou tentar justificar com esse exemplo. Sim. Um exemplo. Se hoje aqui no Brasil um filho tiver relações sexuais com a mãe, ele vai preso? Não. Apesar de ser um absurdo, infelizmente não. Por que não vai preso? Porque Não não tem existe lei. uma lei. Não existe uma lei, porque é comum que todos saibam que isso é É bizarro. óbvio. Isso é óbvio. Agora imagine. Como não lavar as nada na pia. Exato. Então, imagine que povo maldito que tem que ter uma lei que proíba Sim, esse tipo de coisa. absurdo. E é justamente porque a lei existe, né? Nós somos pecadores. Então, pra cá, se a gente já luta contra a lei, é porque nós temos esse desejo dentro de nós. Sim. Se não tivesse uma lei, a gente cumpriria o desejo, por ser um desejo nosso. Não tem nada dizendo que tá errado, então tá errado. Então vamos Eu tô fazer. cumprindo com o meu desejo, tô indo, tá tudo bem. Ou seja, e pelo contrário, nós hoje identificamos como coisas erradas porque a lei existe. E a lei imbuiu isso de forma que hoje já é um senso ético nosso. Mas se essa lei não existisse, não seria vista como ética. Como em muitas culturas por aí pelo mundo, muitas coisas são aceitas porque não fazem parte do senso ético deles. Então, pra gente parece assim, mas isso é moral. Não é. Foi imbuído como moral porque ela existe. E as nossas leis, por exemplo, as leis brasileiras são baseadas, Sim. tem base bíblica. Sim. Então, são morais hoje em dia porque em algum momento a lei de Deus chegou e mostrou pra gente que era o certo. Se não existisse, a gente cumpriria o nosso bel prazer e tava tudo bem. Tava tudo bem. Posso... Pode falar. Vai você. Posso fazer uma viagem assim na Bíblia agora, nos textos bíblicos? Vamos lá. Vamos lá. Propósito é esse.
No começo, né, nós falamos que tem pessoas que acham que a lei ficou no Velho Testamento e a graça agora é no Novo, tá? Em 2 Timóteo 1, verso 9, eu vou começar do verso 8, tá? Segundo o poder de Deus, agora o verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Também tem lá em Apocalipse que fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, os personagens, as pessoas do Antigo Testamento também foram salvas pela graça. Sim. Aqui em Gênesis 6, verso 8, diz: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Algumas versões vão ter graça. Então Noé encontrou graça logo no começo da história da humanidade, certo? Exatamente. E aqui em Romanos agora vai ter uma série de personagens bíblicos. Vou falar aqui de Abraão e Davi. Romanos 4, aqui no verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Verso 3. Pois o que diz as Escrituras? Ele diz: Abraão creu, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Algumas versões também dizem graça. E aqui também no capítulo 4, verso 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Então aqui nós vemos vários personagens bíblicos do Antigo Testamento e que também atestam sobre a graça de Deus, que foi desde a fundação do mundo. Eu queria trazer agora aqui um paralelo. Nós falamos sobre a graça, né, que em Romanos 3,31, que anulamos, pois, a lei, não, de modo algum, antes confirmamos a lei. E queria trazer mais um texto que está em 1 João, se vocês puderem abrir também. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado, ele é a transgressão da lei. Então, após ler tudo isso, a gente só fica mais claro para mim que sem a lei não tem graça. Porque se não tem lei, não tem transgressão de pecado. Todo então, mundo tá certo. Então eu não tenho que me arrepender de nada. Sim. É aquela graça barata que eu falei no começo, Isso. parafraseando aqui o teólogo alemão, que eu Alemão. não sei falar. E interessante que o que ele está dizendo aqui, que a lei é a expressão do caráter de Deus. Então, se nós negarmos a lei, nós estamos negando o próprio caráter de Deus. Percebe como é muito mais profundo a abolição da lei do que simplesmente dizer que 10 mandamentos não valem mais? É dizer que a palavra de Deus não tem validade. Que Basicamente. não precisa mais ter domínio sobre bem e mal, vida ou morte. Não. Tudo aboliu. tá certo. Tá tudo. Tudo pode. Geralmente eles usam os argumentos, porque Jesus, né? Jesus nos deixou apenas 2 mandamentos. Eles falam, né? Amar Deus Novo acima de todas as mandamento coisas. vos dou. Isso. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, eles se apegam nesse argumento para justificar que os demais foram, não vou nem dizer invalidados, mas foram, que seria opcional. Né? Não sei como é que eles entendem, porque isso é tão ilógico para mim. Pensar que, quer dizer, eu posso ficar isento do sábado, mas eu posso matar, posso roubar. Isso não posso. Isso é uma coisa que eu paro e observo, porque quando Deus deu os mandamentos para Moisés, não eram só os 10 mandamentos, né? Uma porrada de mandamentos. E sentou com Moisés, vai Moisés, escreve aí que eu vou editar. Aí começou, passou quanto tempo lá no Monte Sinai? 40 dias. 40 dias escrevendo. Mas o Deus, ele fez questão de escrever com o próprio dedo. Não, irmão, isso aqui eu faço questão de fazer. 10. Gente, isso. Deuteronômio 4, verso 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus anunciou e escreveu em 2 tábuas de pedra. Pois é.
E pedra, profeticamente, significa o quê? Eterno. Eterno. A rocha. A rocha, Jesus, escreveu na rocha. Pronto, você citou aqui Jesus da aliança. Outro texto que eles usam, deixa eu ver se eu encontro aqui. Jeremias é citado por Jesus Cristo, né? A mesma citação que é em Jeremias, Jesus repete, que é: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, Deus está citando um texto de Jeremias 31, 33. E Jesus afirma também que ele daria uma nova aliança. E o que seria essa nova aliança? Não seria uma coisa diferente não do que tinha sido feito até então? A salvação, ela não tem etapas diferentes. O plano da salvação, bolado desde a fundação do mundo, ele previa a substituição do pecador por Jesus. Então, Jesus, quando veio, quando foi anunciado que ele viria para morrer pelos nossos pecados, não foi apenas no tempo da graça. Foi desde a fundação do mundo. Quando Deus declara para a serpente: porém inimizade entre ti, né, entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela, e enviarei o descendente para que, né, você possa, em outras palavras, para que através desse descendente você alcance a salvação, você seja justificado do pecado que você cometeu. Porque, como diz Paulo lá em capítulo 5 de Romanos, se eu não estou enganado, o salário do pecado é a morte, né? Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia. Davi vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Algumas pessoas dizem que esse texto está relacionado à relação sexual, mas na verdade Davi está falando de herança mesmo. Ele não está falando de saliência, está falando de herança. Então, como nós também somos herdeiros, né? Nós somos herdeiros do pecado. Então, Jesus não veio trazer algo diferente e deixar oculto. Não estaria claro na Bíblia, como todos os outros textos em relação... Dá tempo de fazer uma analogia. Eu gosto de fazer uma analogia porque eu trabalho muito tempo com adolescente e funciona melhor assim. Essa questão da aliança, eu vou ilustrar aqui com os dois aqui. Para quem não sabe, eles são namorados. Momento foi. A garota tá sem graça. E eu tenho certeza que eles se conheceram, começaram a conversar e formaram uma aliança. Decidiram que iam namorar. Para isso dar certo, eles têm que se respeitar, têm que zelar um do outro. Esse é o princípio. Mas cada um vai para sua casa, cuidar de sua vida. Próxima etapa seria o quê? O noivado. É uma outra aliança. Né? Mas o princípio se mantém. É o mesmo. Qual é o objetivo dessa aliança? Estarem juntos, fidelidade, se amarem. Então vão continuar se respeitando. Só que agora vocês vão começar a fazer planos. Tem a terceira etapa que é o casamento. Casamento. Então vocês têm o mesmo objetivo de continuar se respeitando, se cuidando, mas agora vão começar a dividir as responsabilidades do dia a dia. E eu acho que nesse quesito nós podemos entender por que Jesus está trazendo uma nova aliança. Ele disse: não em pedras, mas que vocês tenham impressas no seu coração e na mente. Porque é o que Magno falou, que é difícil guardar os mandamentos porque nós estamos inseridos no pecado. Né? Então temos muitas coisas que nos tiram da presença de Deus, e isso torna difícil até manter a comunhão e como é que se chama? Manter a fidelidade. Obrigado, Marcos. E se você me permite, Wendel, não só isso, mas um contrato é feito por duas partes. Sim. Quando uma parte do contrato muda, um novo contrato tem que ser redigido. A parte do contrato de Deus nunca mudou, sempre foi a mesma. Exato. Perceba que claramente a parte que teve que ser alterada foi a nossa. Deus é sempre o mesmo. Quem precisou sofrer uma atualização, um update, foi a nossa parte. E com isso precisou de uma nova aliança, um novo contrato. Mas a parte de Deus é sempre a mesma. Perfeito. Tem algumas questões que nós vamos encontrar as respostas na Bíblia para a gente refletir um pouco. A primeira delas é: como Deus materializou os princípios eternos da sua lei moral? Nós já vimos, o Wendel falou, ele transcreveu com o seu próprio dedo
né, numa tábua de pedra. Eu li há pouco Jeremias, ou Deuteronômio 4, capítulo 4, verso 12 e verso 13. Tem outro texto em Neemias, capítulo 9, verso 13 e 14, que diz: descente sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, que lhe mandaste. Então Deus tem, ele materializou a sua lei através dos 10 mandamentos, né, de uma forma bem literal, bem prática. Uma outra questão para a gente refletir é: quem deve guardar os 10 mandamentos? Muitas pessoas dizem que os mandamentos foram dados aos judeus, mas vamos abrir Eclesiastes capítulo 12, verso 13, e ouvir o que a Bíblia diz a respeito de quem deveria ou deve guardar os mandamentos de Deus. Verso 13 começa dizendo: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aí no verso 14, Deus dá uma advertência dizendo: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus está falando aqui para todos. Tudo que nós temos ouvido, a suma é: tema a Deus, obedeça a Deus, guarde os seus mandamentos. E quero fazer um paralelo também com o texto que eu citei, que está lá em João 5, verso 2. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Tem eu acho que uma das cartas de João tem um texto que diz: se vocês me amam e não guardam os meus mandamentos, vocês são mentirosos. Uma outra questão reflexiva também: quais são os adjetivos que a lei de Deus recebe do próprio Deus na sua palavra? Salmo, só para não fugir 19, verso 7. Da frase que você citou, Maio. Esses mandamentos foram dados para os judeus. E, gente, eu acho tão bobo esse argumento, tão bobo, porque, analise, Deus ia dar a lei para quem? Para os filisteus? Os egípcios? Os amonitas? Ia dar para quem se não fosse para os judeus, meu Deus? Não ia pegar pra ser isso. Chega a ser bobo esse argumento. Deu para os judeus. Sabe que Deus não queria que toda a humanidade seguisse aqueles mandamentos? O judeu, ele foi escolhido para um serviço, né? Poxa, tinha que ser para anunciar. Tinha que ser para alguém, né? Tinha que ser para alguém. Pô, imagina aí, Deus chegando pros filisteus: vem cá, vocês não querem aceitar? Meus mandamentos. Eu sei que você adora outro Deus, mas a minha lei aí vocês aceitam, pode ser? O Salmo 19, versos 7 e 8 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, esses são os adjetivos que a Bíblia fala a respeito da lei de Deus. Uma outra questão para a reflexão: há alguma relação entre a vida eterna e a obediência da lei? Mateus, capítulo 19, verso 17. Calma que já estamos acabando. Tem mais umas 3 perguntas aqui para que você reflita junto conosco a respeito da lei de Deus. Mateus capítulo 19, verso 17. Jesus vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, aqui a vida eterna, guarda os mandamentos. Então, a relação entre a vida eterna e a obediência aos mandamentos é direta. O próprio Jesus falou para o jovem rico. O jovem rico pergunta para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus: guarda os mandamentos. Ele responde: mas eu já faço isso desde que eu sou novo. Então, venda tudo que tens, sacrifique-se em prol desse evangelho, dessa salvação. E a gente conhece a história que ele rejeitou esse sacrifício. Então, a relação entre a vida eterna e a obediência aos mandamentos, ela é direta.
Podemos guardar os mandamentos por nossas próprias forças? João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5. Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nenhum de nós temos poder suficiente para resistir ao pecado, para cumprir fidedignamente tudo aquilo que Deus nos pediu, se não estivermos ligados a Jesus. E como é que a gente se liga a Jesus? Oração, estudo da Bíblia, envolvimento na sua obra. Tudo isso faz com que a nossa relação com Jesus se torne tão íntima, que a gente vai se sentir sendo um galho ligado a essa videira que é Jesus. Uma outra questão para concluir: podemos desprezar os mandamentos de Deus, ou algum desses mandamentos? E aí eu vou citar apenas o texto que nós já falamos aqui, Tiago 2,10. Tem um verso 11 também que é importante. Eu vou abrir aqui, que Tiago vai dizer. Pode ler do 10 ao 12. Do 10 ao 12. 10. É bem completinho. Tiago 2, versos 10 até o 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, não tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. E a Bíblia diz que a transgressão da lei é pecado. E esse texto deixa muito claro que os mandamentos são completos. São completos. Né? E para quem diz que Jesus deixou apenas 2 mandamentos, Mateus 22:40 diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se fossem só 2, ele deveria dizer assim: desses 2 mandamentos, um depende do outro. Isso. É verdade. Isso. É um bom ponto. E para a gente concluir, o que Jesus disse sobre a guarda dos mandamentos de Deus, nós vamos ler novamente o texto que lemos há pouco, que está em Mateus capítulo 5, do verso 19 até o verso 20. A minha Bíblia tem uma versão tradicional, não sei se vocês estão com uma versão diferente, eu queria que nós lêssemos em outras versões também. Não é? Eu estou usando a versão tradicional. Então, qual é o texto? É Mateus capítulo 5, verso do 19 ao 20. Aqui é a Almeida atualizada. A sua é É a essa? mesma dessa. Ah, Mateus 5. 5, do 19 ao 20. Eu vou ler aqui na versão tradicional e depois você lê em outra versão aí. Vocês leem em outras versões também. Verso 19 vai dizer: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. A justiça, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, Jesus está falando de judeus extremamente legalistas. Não é a ideia da lei nos tornar legalista. Mais uma vez, usando um exemplo, a ideia da lei é servir de espelho, é apontar aquilo que está de errado em nós, de forma redentiva e de preferência preventiva também, né? Que a gente, se eu sei que eu não posso ultrapassar e eu ultrapasso, é negligência minha. Mas a lei já está me dizendo, não ultrapasse. Mas a gente tem outras versões? O meu tá igual ao seu. eu tenho aqui a nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu.
Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Cara, Não tem como ser mais claro. não tem como ser mais claro. A Bíblia é clara, nós lemos talvez aqui 20, 30 textos, não sei, Eu tenho mais um. do Gênesis ao Apocalipse. Vamos ler quantos forem possíveis. Eu quero enfatizar bastante, são dois na verdade. Que eu vou dar uma resumida, mas vocês vão lá. Eu acho muito importante isso aqui, porque ele está no finalzinho da Bíblia, né? O encerramento da Bíblia, que é o Apocalipse. E como todos sabem, o Apocalipse é um livro para nossos tempos, né? Para o fim dos tempos, já precedendo a volta de Cristo. E em Apocalipse 12, 17, ele diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. O Apocalipse 14, 12 diz: a perseverança, observe, a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu pergunto, que mandamentos são esses? São os dois só que Jesus citou? Os 9? Os 9? Quais são esses mandamentos que Deus está citando aqui? É a lei de Deus, é a expressão do caráter de Deus. Isso é extremamente claro e explícito. Eu e você temos o direito de não aceitar, de não cumprir. É direito seu. Deus te deu esse livre-arbítrio. Você tem todo o direito de, inclusive, desligar a TV ou o seu smartphone agora e achar que tudo que nós estamos falando aqui é besteira. Mas esteja preparado para arcar com as consequências das suas escolhas. Em Deuteronômio capítulo 30, do verso 15 até o 19, Deus vai dizer: Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se guardares os meus mandamentos, os meus estatutos. Eu acho que esse é um texto que nós deveríamos ler na íntegra. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. O nosso tempo já está encerrando e eu queria concluir com esse texto. Verso 30, ou capítulo 30, do verso 15 até o verso 20. E entenda que não é para guardar os mandamentos para ser salvo. Sim. Entendeu? A guarda dos mandamentos é uma consequência de já estar salvo. É por amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não sejam fariseus. É a ordem de Jesus. Deuteronômio quanto mesmo? Capítulo 30, 15 a 19. verso 15. Deus vai dizer, a partir do verso 15: Vê que te proponho hoje. Feche seus olhos e imagine Deus falando isso com você. Eu te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais passando o Jordão para possuires. Verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus está falando de uma terra aqui que representava o céu, que era Canaã. Porque nós sabemos que o nosso mundo não é aqui. A sua vida depende disso. Não que a lei vai salvar você, mas ao você decidir no seu coração que você obedecerá aos mandamentos de Deus, você está declarando a quem você serve. Não existe muro. Não existe um lugar onde você possa se isentar. Apocalipse capítulo 6 dirá que reis, escravos, livres, servos,
todos aqueles que decidiram deliberadamente desobedecer a Deus, dirá a Deus que caiam sobre eles os rochedos e as montanhas e os esconda da face da ira do Cordeiro. Naquela visão, João estava ali relatando a volta de Jesus, e aqueles que decidiram deliberadamente não obedecer a Deus e os seus mandamentos estavam ali pedindo para que a morte vos fosse antecipada, porque eles não tinham cara para olhar para Jesus, e muito menos para aqueles que pregaram ao longo de anos da volta de Jesus. Você e eu temos uma decisão a tomar hoje: guardar os mandamentos de Deus e nos preparar para viver eternamente na terra que o Senhor tem nos preparado, ou viver o tempo que nos resta de forma dissoluta nessa terra que tem caminhado para a destruição. Eu espero que a sua escolha hoje seja Jesus. Vamos orar e pedir para que Deus nos ajude a cumprir esta tarefa que não é fácil. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Nós estamos aqui reunidos e com o coração transbordando de alegria por ter ouvido a tua voz. O Senhor tem acompanhado as nossas lutas, as lutas de todos os teus filhos, daqueles que estão assistindo a este programa, que estão neste momento, quem sabe ajoelhados, prostrados diante de ti, clamando por teu poder, clamando por tua intervenção, clamando por tua ação na sua vida. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus de amor misericordioso, que não verá um filho teu aclamar e não estenderá a mão. E é isso que nós te rogamos aqui, Senhor. Estende as tuas mãos, para que nós possamos nos apoiar a ti e sobreviver a este mundo tenebroso, sendo fiel a ti, cumprindo os teus mandamentos, guardando os teus estatutos, buscando nos aproximar cada vez mais da perfeição, nos assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo. Nós sabemos que é difícil, Senhor. O quanto é difícil. Tudo é difícil nesse mundo. Ser correto, ser honesto, ser uma pessoa de bem é difícil. Mas nós queremos declarar neste momento que nós viveremos sendo fiéis a ti até que o Senhor volte. E ainda na eternidade estaremos ao lado do Senhor, sendo fiéis a ti, como diz a tua santa palavra, de sábado a sábado, te adorando e te louvando. Que o Senhor esteja fortemente falando ao coração de todos aqueles que tiverem acesso a esta mensagem, e que essa mensagem seja transformadora para nós e para eles também. Nos traga na próxima semana para estudarmos mais uma vez a tua palavra. Nós choramos na certeza que o Senhor nos ouve e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela audiência e por estar conosco até agora, e nos vemos no próximo episódio. Tenham uma excelente noite.